direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo Mauro Ozaki, que é pesquisador, né, lá do CPEA. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Glauber, pelo convite. Olha, eu queria saber de você, a gente já conversou um tempo atrás, né, não faz muito tempo, o cenário era um cenário bastante complicado, que a gente vinha aí, né, de safras foram boas, né, e que o produtor, de uma certa forma, está num momento ruim. Eu queria que você explicasse, fizesse para nós novamente recapitular essa história toda desse cenário. Nós viemos um período, uma década muito positiva, né? Podemos dizer até um pouco mais se nós... Não dá, estão só 7 anos. Mas nós tivemos um bom período, né? De períodos positivos que viemos aí acumulando condições de grandes investimentos da propriedade como um todo no setor do agro, e fomos beneficiados com essa elevação dos preços agrícolas internacionais em patamares até assustadores. Aqui até no setor, né, assustou com os valores e criou uma certa ilusão, talvez, né, de querer fazer passo acima da média, talvez, né, que em momentos de altos preços o produtor acaba tomando decisões até equivocadas daquele planejamento que ele tinha, né, para seguir, e de repente ele rasga aquele plano, ele faz um outro plano novo porque está no novo patamar de preço. E agora nós estamos vivendo talvez dentro de uma média mais real, o que é a agricultura, né? Que a gente, dentro do fundamento econômico, nós sabemos que, né, a agricultura é oferta e demanda, né? Os custos marginais estão muito próximos dos preços, então não tem grandes margens, né, de oferir esses lucros, né? E normalmente quando o produtor ofere esse lucro, ele transfere isso para a sociedade. De que forma? Aumentando sua produção, né, deixando o produto, disponibilizando mais produto, barateando esse produto e muita gente tem mais acesso a esse alimento. É o que a agricultura sempre tem feito com a implementação tecnológica. E agora o desafio veio por conta desse derretimento dos preços agrícolas no mercado e nós estamos tendo a acomodação do custo um pouco mais lento. E isso, né, tem comprimido a rentabilidade do produtor. E pior é que a produtividade caiu também. Sim, exatamente. Então, como a soja, ela depende da questão global, né, da oferta global, porque não é um produto exclusivamente doméstico, como feijão, batata, uma coisa nesse sentido. Então, mesmo nós tendo uma retração na oferta nossa, se os pares nossos produzirem mais ou compensarem a nossa perda, o mercado ela vai, né, manter estável ou até pode recuar dependendo do nível de oferta desses pares nossos. E é o que aconteceu no cenário de 23, 24, né, que nós estamos observando, e os preços não tendo reações, mesmo com a quebra nossa do principal estado produtor, e nós temos, né, produtividade em quebra. Então, as variáveis que nós tínhamos de receita não foram positivas para você cobrir o custo. Isso trouxe um cenário bastante preocupante para o setor produtivo, dado os seus investimentos que foram assumidos no passado, e agora nós temos conta para pagar. Mauro, vamos pegar um exemplo. Assim. O produtor, por exemplo, as margens ali nos gráficos que a gente vê, teve anos ali que você teve R$3.000 por hectare. 5 mil. 5 mil, então vamos supor que você acumulou R$10.000 por hectare ali. Então, seria 10. O cara tem um caixa de R$10.000 por hectare. E agora você tem, por exemplo, nós estamos falando do teu produtor muitas vezes que está com R$1.000 de prejuízo por hectare. Então, querendo ou não, tem 9. A conta matemática não é desse jeito? Não, digamos, seria para aquele que faz esse controle, faz esse provisionamento desse recurso em época de vacas gordas, né? Ele faz esse provisionamento, ele capitaliza esse dinheiro e aproveita esse dinheiro para esse momento de preços baixos, né? Para passar esse momento de maior turbulência em termos de preço. Mas nem sempre o produtor deixa em caixa. Ele pega esse dinheiro e ele acaba trocando de máquina ou comprando novas áreas, ou investindo em abertura de novas áreas, né? E aí acaba tirando esse recurso que ele oferiu anteriormente e ele baixa esse capital que ele teoricamente teria, e aí ele começa a trabalhar muito próximo do limite aí da sua receita, né? Então essa não é regra, mas acaba acontecendo esse tipo de comportamento porque os produtores acabam tirando esse dinheiro. Para a gente entender, por exemplo, você pega um produto considerando R$10.000 por hectare, então
um produtor de 1.000 hectares, então ele teria 10 milhões. Só que daí se ele vai comprar, por exemplo, ele comprou uma colheitadeira, de repente resolveu, se ele ainda pagou à vista, até tudo bem, né? Mas vamos supor que ele pagou à vista, à vista comprou uma colheitadeira, né, do último tipo, comprou uma plantadeira do último tipo, um trator, né, um pulverizador do tipo, mais um espalhador de adubo, quer dizer, isso já foi 10 milhões. Né? Já foi. 10 milhões. Né? Então, ou seja, se de repente resolveu fazer ele tinha lá 200 hectares de pastagem, que ele falou, vou investir em calcário, vou investir em fósforo, vou botar essa área para produzir, ou vou botar um pivô. Ou seja, esse cara realmente ele pegou aquele dinheiro dele todo que estava disponível e imobilizou tudo. Né? Exato. Então, ou seja, esse cara ele tá complicado. E se ele fez a bobagem de pegar aquele dinheiro e investir, vou comprar uma casa na praia, um apartamento de 3 milhões na praia, ou sei lá o que for, que é normal, todo mundo tem direito de fazer isso, né? Quem está ganhando tem direito também de poder usufruir do recurso. Já foi, né? Exato. Então, sim, são prioridades, né, da onde que deve ser feito e seguir o plano, né? A sustentabilidade econômica do plano que está se traçando. Se realmente tem essa necessidade, nós não estamos falando que não pode, sim, mas a decisão tem que ser bem sangue frio nessa hora, né? Porque e o momento, né? E o momento de fazer a decisão. E acontece muitas vezes, né, a gente sempre tem observado isso, que as decisões de troca de máquinas dos produtores são sempre em época de preços altos e todo mundo está fazendo a mesma coisa. E normalmente os preços agrícolas são mais caros. Parece que é um efeito manada. Né? Um efeito manada. O preço agrícola nas máquinas também fica mais caro, porque a produção você tem renda, a demanda, a oferta e demanda, né? Tem disputa por esse equipamento, então o setor acaba se beneficiando, mas ao mesmo tempo o produtor adquiriu uma máquina com alto valor de investimento, esse retorno fica mais difícil, né? Porque você comprou uma máquina, talvez, vamos supor, por exemplo, valia 800, mas você pagou 1.200, 1.200. Né? Você pagou 30%, né? Mais ali. E essa máquina hoje ela está 8. Exatamente. Se ele tivesse segurado aquele dinheiro, hoje ele compraria melhor. Compraria muito melhor, pagaria à vista e sobraria dinheiro. Exato. Não fez, mas assim, agora infelizmente pouca gente faz isso. Eu acho que é uma minoria. Assim, a minoria tem essa percepção, né? Porque é a ansiedade de você querer investir, deixar sua fazenda dentro de um padrão, né, que você está buscando, não é errado, mas só as decisões que a gente tem que sempre avaliar, estudar, e o momento que devemos fazer esse passo maior, né, que investir normalmente são esses períodos que acabam meio que enganando a gente. Parece que é meio cultural, né? O negócio, essa coisa do produtor, assim, efeito manada é uma coisa meio cultural. E como é que você está vendo agora, assim, os números? A gente até esperava que os números fossem melhorar um pouco, né? Mas, por exemplo, há 2 meses atrás, não existia muito esse comentário. Eu acho que vai melhorar, né? E tal, mas parece que a coisa não está tão positiva, né? Não, ela vem... Assim, estava andando meio de lado, vamos falar assim, a gente tinha uma expectativa, claro que muito da melhora da cotação que nós estávamos observando estava muito relacionado mais à condição climática do meio oeste americano. Mas agora que vem cristalizando a oferta, né, da americana, a gente começa a ver que está desenhando para uma safra boa, né, com um certo valor de estoque alto, e aí acaba meio que jogando um banho de água gelada para o produtor brasileiro, em que o preço ela vem sendo pressionado e desfavorece bastante nós, porque a formação de preço de soja é especial de fora para dentro, né? Então, nós vamos sofrendo esse reflexo, então a rentabilidade vai piorando conforme nós vamos projetando para a próxima temporada, né? Olhando o futuro, e essa cotação é que vai fazer a nossa formação de preço, torna mais desafiador, porque nós estamos comprando nesse primeiro semestre de 24, formando um orçamento de custo para fazer receita, parte dela em março do ano que vem até maio, e uma parte nós vamos tentar vender antecipadamente para fazer uma composição de receita nossa aqui, né? Então esse é o nosso grande desafio, em que momento nós vamos começar a fazer essa cesta, né, de composição de preço para a gente conseguir proteger a nossa margem. Ou seja, que pelo que eu vi, a sua apresentação, né, que dá para entender é que realmente, assim, para 2024, 2025, essa safra não é uma safra de se esperar grandes maravilhas, a não ser que aconteça alguma tragédia. Sim. Né? Se for uma tragédia, é aqui mesmo, né? Porque a tragédia americana já, pelo isso, está difícil de acontecer. Já está consolidada. Está consolidada. Então tem que acontecer uma tragédia aqui e na Argentina. Ou nos dois, né? Ou só num, né? E aí, em todo caso, não vai ser bom para nós também se acontecer aqui, né? Sim, digamos assim,
Um cenário não muito positivo, né? Claro que a gente está esperando uma retração da oferta para ter melhoria no preço, para a gente ter essa receita. Aqueles que perderem, né, vão ter saldos negativos e complicações para pagar as contas. Aqueles que tiverem boa safra, claro, vai se beneficiar com essa valorização do preço. Mas não é um cenário que nós queremos, né? Desejamos isso daí. Então, é um ano que a gente já sabe que é o ano mais complicado, né? A gente deve selecionar melhor as estratégias para nós, os compromissos que nós assumimos, para honrá-los. E... Agora, vou pedir um momentinho para você. Nós vamos para o intervalo e vamos falar mais sobre esses assuntos. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Mauro Ozaki, essa sumidade aqui, né, do CPEA. Graças a Deus, aí realmente tem nos ajudado muito. Mauro, a gente estava falando dessa questão de rentabilidade, que realmente é complicado. As margens estão muito ruins para o milho. A gente estava até observando que você apresentou lá para Sorriso, né? No caso da soja, 75 sacos para pagar custo total. Né? Que a gente tem que considerar isso também, porque o cara comprou máquina, tem o arrendamento, ou então pelo menos o cara remunerar a terra, né? E tem tudo isso. No caso do milho, né? 170 sacos, ou seja, não tem lógica. Né? Ou seja, o cara tem que ser muito bom. Se o cara conseguir colher 100 sacas de soja e colher 220 de milho, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Daí agora, se não fizer isso, ou seja, a coisa complica, né? Complica, né? Digamos assim, talvez uma ou outra lote você vai conseguir fazer isso. Agora, a fazenda como um todo, né, é um desafio grande, né, porque o registro de chuvas homogêneas na fazenda é uma coisa difícil de ocorrer, dada essa experiência da última safra, né? Tivemos vizinho com chuva, outro do lado da porteira ali, e o cara não teve registro de chuva. Então, essa variabilidade climática está presente, a gente sabe disso, e a agricultura faz parte do pacote do negócio da agricultura, é isso, né? Então, a gente sabe que tem esse grau de risco climático, além do risco de preço, né? Que nós temos mecanismo para fechar, para proteger. Contudo, se nós não tivermos a safra para honrar o que nós vendemos de contrato, também tem nas suas penalizações. Então, a agricultura começou a ficar mais complexo, né? Então, é isso que a gente tem que, né, cada dia mais dotar de conhecimento para conseguir se proteger mais o patrimônio que nós estamos tomando emprestado dos filhos, vamos falar assim. Eu acho que o cuidado que tem que ter é que não adianta. Muitas vezes, quando o produtor está assim, ele não sai endividado ainda, ele está com dificuldade de caixa. Sim. Né? Aí, quando ele fala assim, bom, vou aumentar a minha área, porque daí eu vou, para poder suprir, é onde que tem que tomar cuidado, porque que área é essa? Né? E aí, aumentar a área, vai aumentar custo, vai, de repente, uma área que não vai produzir tanto. Então, muitas vezes, é mais fácil ele reduzir e colher mais, né? Então, reduzir para colher 90 sacos do que aumentar para colher 65. Sim. Com mais cuidado, porque de uma certa forma a gente acha que volume quer dizer tudo, não quer dizer isso. E agora acho que é ser mais eficiente naquela unidade que você tem produtiva, né? Quanto de melhoria eu posso conseguir aumentar esse potencial com a estrutura que eu tenho, né? E claro que o produtor, quando ele fez investimento, ele comprou 20% mais a máquina, potencial maior, e ele, para otimizar aquela máquina, vai acabar arrendando a terra. Só que esse comportamento pode ter certeza que não foi só dele. Ele e o vizinho dele estão disputando as mesmas áreas e aí estão inflacionando os valores do arrendamento também. Né? Então, só que a pergunta é que fazer, o mercado está acompanhando a nossa expansão de produção? Então, acho que sempre nós temos que voltar para o mercado, olhar, será que está crescendo na mesma taxa que nós estamos, né, querendo ofertar essa produção? Então, se isso não está acompanhando, é hora de colocar uma reflexão. Já deve observar, quando você olha, por exemplo, no mercado de oferta e demanda de soja, mesmo de milho, ou mesmo no mercado de carnes, a gente teve realmente um grande avanço ali na época da pandemia, e que talvez foi um pouco mascarado, né? Porque primeiro a gente teve um problema na China, na suinocultura, né? Sim. E isso fez com que a gente vendesse mais carne, todo mundo, né? Logo depois disso, quando começou a China a se recuperar da suinocultura lá, veio a pandemia, e daí a própria China também começou a comprar muita carne, pôr estoque, todo mundo, o mundo inteiro queria comprar, e a gente era normal, você sempre quer ter um estoquezinho, né? Você não é. A gente que está acostumado a ir no supermercado toda semana, né? Aí o cara falou, vou comprar para 15 dias pelo menos agora, vai que, né? Normal, todo mundo fez isso, e isso dá uma mascarada no supermercado, uma mascarada no mercado internacional, e agora as coisas meio que se equilibraram. Parece que a China também, o mundo em si tá sofrendo a crise pós-pandemia, né? E parece que está retraindo um pouco o consumo.
Queria que você explicasse para a gente isso. A impressão que nós temos é que a inflação foi global, todos nós sofremos essa pressão inflacionária em função da ruptura que nós tivemos na cadeia de suprimento. Então, em algum momento, nós ficamos sem o abastecimento completo dos nossos insumos durante a pandemia, e aí, por uma questão de período, nós tivemos uma falsa demanda, assim como você bem observou. Mas agora está voltando à normalidade, né? E talvez aí a gente fale assim, não há necessidade de comprar tanto, dá para só comprar da mão para a boca, vamos falar assim. E aí a gente está vendo que essa pressão que nós tínhamos da parte da demanda, ela ficou mais fraca. E aí nós estamos ajustando agora essa oferta e demanda, e nós estamos no ritmo ainda de que acreditando que o mercado está demandante, enquanto que o mercado da ponta, quem está comprando, está um pouco mais acuado. Em especial a China, a gente vê que o crescimento econômico dela está mostrando números não tão positivos quanto eles estavam anterior à pandemia. Então, os valores, né, a renda dela está estabilizada, algumas coisas estão mostrando sinais um pouquinho preocupantes que nós devemos monitorar, e elas não estão comprando a mesma taxa de crescimento que elas faziam nos 20 anos atrás, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que começar a olhar para não tentar continuar com o pé no acelerador, sabendo que o outro lado tirou o pé. Então, esse descasamento é que vai aumentar o nosso excedente de produção, pressiona a nossa cotação, tornando mais difícil a nossa vida aqui no Brasil. Agora, qual seria a solução? Né? A China, a gente está muito ligado na China, então é um mercado realmente importante, a gente só tem a agradecer, né? Mas e agora, qual é o outro mercado que a gente tem, que a gente pode tá buscando aí, que seria para pelo menos suprir, que seja 5%, já é bastante. Né? Sim. A gente tem que começar a buscar novas alternativas. Eu creio que a Índia seria um país interessante, embora, claro, que a renda per capita dela não é igual da China ainda, mas é um mercado grande, né? Claro que para consumir alimento precisa ter dinheiro, precisa ter renda, mas é um mercado que tem expandido muito, principalmente na produção de óleo vegetal de soja. Ela importa muito óleo de soja, então é um mercado que nós precisamos olhar que produto nós podemos começar a ampliar esse mercado, que torna um novo parceiro para nós, talvez não em grão, mas talvez em derivado, que seria interessante nós colocarmos como opção, né, além da China, outro grande mercado que tem uma população grande, embora a renda ainda não esteja no mesmo nível da China. Mas agora, a Índia, assim, o espaço que ela tem é mais só para o mercado de óleo, ou tem também outros mercados, por exemplo, milho, não sei, carnes, alguma coisa assim, se bem que eles são muita gente ainda vegetariana lá, mas acaba comendo. Eles têm consumo de frango, né? Permite consumo de frango, não carne de vaca e nem suínos, eles não consomem, mas frango predominantemente uma parte da população consome. Mas tem outras opções, que é um grande mercado para também grão de bico, por exemplo, né? São opções que a gente tem que começar a estudar, opções de mercado, né, para nós melhorarmos o nosso portfólio de produção do nosso sistema agrícola, para não ficar exclusivamente com soja, mas talvez a gente buscar novas alternativas para se proteger um pouco mais ou diminuir nossa dependência de um único grande comprador. Tá certo, Mauro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto mais uma vez, pelas informações. Aí, chegou o conselho, né? É hora de ter cautela. Sempre. Tá aí, depois de uma entrevista especial. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.